milho. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite lá para as redes sociais. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende o nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Que assim seja. Hoje, em especial, a pedido do plano espiritual, a gente vai começar a desobsessão um pouquinho diferente. A gente perdeu aí no plano terreno um grande sacerdote, Pai Paulinho Choroquê. Missão cumprida, que nem eu digo, né? Vou pedir uma oração especial a Paulo Fernando Rossi, Paulinho de Choroquê. E vou pedir assim uns 2 minutos de reflexão. Vamos respirar bem fundo todo mundo. Pedir misericórdia, né? Ao grande Pai. Foi vítima aí de um incêndio, lamentavelmente. De muita proteção para a família também, para a família carnal, para a família religiosa, para todos aqueles amigos, para todos aqueles que têm apreço por ele. Foi uma longa caminhada, curta para nós, né? Se eu não me engano, 57 anos é bem curto. Mas foi de grande valia. Para o Rio Grande do Sul, os outros estados, Bahia, por onde ele passou. Vamos pedir 2 minutos.
porque estou passando por isso. Uma reflexão à luz do Espiritismo. Há momentos em que a dor se torna tão intensa, a solidão tão profunda, ou as lutas tão constantes, que surge a pergunta inevitável: por que estou passando por isso? As provas são ferramentas da evolução. Elas vêm moldar o espírito, burilar imperfeições, fortalecer a fé e expandir a capacidade de amar. Um coração que nunca foi ferido dificilmente entenderá a dor do outro. Um espírito que nunca foi provado talvez jamais descubra a sua verdadeira luz. Essa é a mensagem para ele, que já ficamos sabendo que está no hospital espiritual, colocaram ele para dormir. Agradeço aí todos os guias, todos os mentores, todas as egrégoras, própria família espiritual dele, Pai Ogum, pelo auxílio, né? Que conforte o coração de todos os familiares. Ele tá bem, vai ficar bem. Prometi para a Letícia, que vamos estar dando notícia o tempo todo para ela. Vou pedir para que todo mundo se levante, todos nós. Porque o desencarne, ele é inevitável. Vai acontecer para todos nós. Mas o que nos choca é a forma. E casualmente, a live de hoje, a pauta de hoje, foi escolhida 30 de maio, é sobre isso, sobre as provas. Então eu vou pedir ao grande Pai que conforte o coração de todos os familiares, porque ninguém sofre mais que família. Todos os filhos, que a gente tenha clareza e discernimento para entender, né, os desígnios do Pai maior. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Livro dos Espíritos. O que caiu hoje foi percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E aí eu pergunto, ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha na Terra? Sim. E ainda recupera outras que não possuía, pois o seu corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito, e ela se manifesta melhor quando ele está livre. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido. Foi aleatório? Foi. O plano espiritual sempre pede que a gente abra o livro dos Espíritos. Kardec, ele codificou o Espiritismo, né? Ele deu nome a todos os fenômenos e nos ajudou a entender como é que tudo funciona. Então a gente sempre abre o livro para receber a mensagem do dia. E tem muito a ver, né? O que quer dizer isso para ti? É que o que fica só na Terra é a matéria, né? O espírito, ele vai com os conhecimentos, com os erros e os acertos que aqui ele fez, né? Ele já tem bagagem de outras vidas e com essa vida é mais uma bagagem que acrescenta ao espírito, né? Então, quanto maior o aprendizado, maior a evolução. E aí ajuda bastante na hora do desencarne e dar o seguimento nessa nova vida, né? Que é sempre um aprendizado. Na verdade, eu sempre costumo dizer que a vida terrena aqui é uma prova para nós. A gente vem para cá para estar passando por esses desafios e aí ultrapassar
passar, evoluir o espírito para a gente voltar para casa. E geralmente as provas são cruéis. Eu costumo dizer que a gente tem que tentar passar, como uma escola. Se a gente não avançar, a gente não passa de série, e assim é a vida. Então a gente precisa evoluir, as provas são sempre difíceis, cada vez mais. Às vezes a gente até nem entende, mas fiquem sabendo, segundo estudos de muitos desencarnados que estão do outro lado, que depois quando ele chegou lá, ele dizia assim, eu tinha esquecido que eu tinha pedido essa prova. E a gente não entende, né? Sempre tem um porquê, tem um motivo. E não se falando somente do Pai Paulinho, mas de tantos desencarnes que tem todos os dias. Todos os santos dias morrem milhões de pessoas, né, nascendo no plano espiritual. Então é uma coisa normal, comum, difícil para quem fica, que são os familiares, né? Vanessinha, qual é a pauta de hoje? Nossa pauta de hoje é provas e aflições. É? Por que foi escolhida essa pauta? Na verdade, essa pauta veio para mim, por mim mesmo. Eu fui fazer uns exames e acabei descobrindo uma pedra na vesícula e na hora uma bolinha no fígado, que eu não sabia o que era e descobri que era benigno, né? Então, quando eu fui fazer isso, eu cheguei em casa e passei uns dias bem chateada, assim, bem triste, pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu não fiz nada ainda. E era o que eu dizia com a Andressa, eu vou morrer, eu não sei o que eu tenho. Eu fiquei chateada, fiquei reclusa até que uns dias sem aparecer no centro, porque eu queria saber o que eu tinha. E antes de dizer, mãe, eu tô doente, mas no fim, graças a Deus, não é nada demais. E aí, conversando com a Andressa, eu disse, e aí, conversando, falando, veio pra mim no Face, isso, provas e aflições, que era bem o que eu tava passando naquele momento. Estava muito aflita e criou muitas coisas. E criei muitas coisas sem saber antes que a gente se pergunta o que tem a ver com a desobsessão. Gente, tudo. A mente, ela cria, ela é uma arma. Ela cria coisas fantásticas e coisas horríveis. Entendeu? Então, o que acontece? É nessa brecha que entra toda a obsessão. Quando a gente está com medo, quando a gente descobre uma doença, quando a gente está com alguma coisa emocional, quando a gente se separa, quando a gente perde um emprego, quando a gente entra em luto, a gente se questiona muitas vezes. Então é aí que eles entram e fazem a festa. Tá? Então vamos colocar o vídeo para a gente entender um pouquinho. O desenrolar do doutrina espírita nas casas espíritas, e acredito que também em outras religiões, nas igrejas, nos templos, as pessoas buscam o conforto, muitas delas, nas horas mais difíceis, obviamente, nas horas de profunda dor, de perda, ou até na velhice. Às vezes, quando você assiste uma missa pela televisão, você vê que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão nas primeiras filas, mais perto do altar, são pessoas idosas, que às vezes, durante toda a existência, nunca cogitaram pensar em ter fé. Mas os anos passam e as pessoas começam a se aproximar de uma esperança, de até sobreviver à morte, ou de ter a consciência tranquila na hora da morte. E entre os espíritas, então, é ainda pior, porque a pessoa acha que, através da caridade, do trabalho do bem, ela vai se liberar de determinadas coisas. Entretanto, os espíritos dizem que há provas que são necessárias para a nossa alma. Há provas, inclusive, que nós determinamos antes de nossa vinda à Terra, no combinar dos nossos passos mais graves na vida, porque nem tudo está combinado, obviamente, nós temos um livre-arbítrio sempre, mas determinadas coisas, e aí entram as provas, que às vezes não podemos mudar, nós somos muito rigorosos. Não, mesmo que eu faça bem, mesmo que eu me dedique, essa determinada coisa eu quero atravessar. Esse determinado problema eu quero viver. A minha alma eterna precisa aprender isso em definitivo. Então há uma reclamação geral, a pessoa geralmente diz, eu faço caridade, desde que eu me tornei espírita, eu tomo um monte de passo, assisto um monte de palestra, eu tenho que ser melhor. Como é que as provas continuam aparecendo na minha vida? Principalmente em relação ao afeto, em relação à saúde, e é óbvio que são aquelas coisas que nós dissemos, deixa que eu resolvo. Ou então, por mais que eu tente, eu preciso atravessar esse sentido.
Eu milhares de vezes vi os espíritos na comunhão espírita dizerem isso a pessoas encarnadas que passavam por tratamento e que queriam uma cura absoluta. E eles afirmavam que às vezes a cura do corpo nem viria, por determinação da própria pessoa, antes dela retornar à Terra. Mas a cura da alma precisava, sem dúvida, acontecer. Por isso, há provas que, embora todo o bem que possamos fazer, nós vamos continuar atravessando da melhor maneira possível, a partir do momento em que você se equilibra, fazendo bem aos outros e a você mesmo. E aí, gente, o que vocês acham? Por que a gente escolhe cada prova, né? O que vocês acham que a gente escolhe? O que tu acha, Jorge? É complicado. Estando nesse estado de consciência aqui, porque realmente a gente não tem, é como se fosse um apagão que a gente tem, né? O que a gente foi, o que a gente combinou, o que a gente aceitou. É muito difícil. A teoria é muito bonita, mas a prática, ela é muito... O apagão, na verdade, ele é necessário exatamente para te conseguir passar. Né? Porque se tu vem com a clareza de que tu merece ou tu escolheu aquilo ali, tu não vai poder passar por ti mesma, que é alcançar, primeiro, a aceitação. Eu costumo dizer, eu sempre digo, que eu não era adepta ao espiritismo e ficava muito brava quando alguém vinha falar de espiritismo pra mim. Por quê? Porque pra mim, as pessoas que me passavam a doutrina diziam assim, é porque tem que ser, porque isso tá no caminho, e eu sempre fui muito rebelde, eu não vou aceitar coisa nenhuma, pra mim isso não dá. E aí foi que os próprios espíritos adentraram o meu terreiro pra me explicar o que é este aceitação, porque nunca ninguém me explicou. E é aquela coisa, né? Eu sei que ninguém tem que provar nada pra ninguém, mas eu preciso ver pra crer e alguém tem que me convencer. E infelizmente, nunca eu achei uma palavra que me fizesse querer ouvir isso. Hoje não, eu entendo que a aceitação é necessária para que tu entenda que tu só consegue fazer o que está na tua mão. Mas tu não tem que se conformar. Aquilo é para te transformar e passar pela prova. Então, quando a pessoa coloca de uma forma que fique mais claro, fica muito mais fácil de engolir. Do que alguém dizer assim, olha, tu passou por isso porque sim, porque tinha que ser. Como assim? Não. Aquilo ali vem te dando um recado. O que isso vai fazer na tua vida? Qual é a mensagem? E aí tudo transforma. Eu mesma, quando perdi o meu marido, aos 45 anos, com 2 filhas, com uma vida inteira pela frente, um ótimo pai, um ótimo companheiro, eu fiquei pensando, com tanto homem que não vale nem a comida que come, larga os filhos, é uma briga para dar pensão, batem nas mulheres, por que tinha que ser ele? Mas, graças a Deus, eu já estava com a expansão de consciência mais aberta e eu entendi. E o próprio Bira diz, quando ele passa por aqui, foi combinado. Era para ser até aqui. E quem me conhece de muitos anos sabe a volta que a minha vida deu quando o Bira largou a roupa. Eu fui para um outro ângulo da minha vida que talvez, praticamente 100% de certeza eu tenho que ele não se encaixaria mais. Por quê? Porque hoje eu tenho uma outra vida. Então, assim, eu tenho a clareza de entender a missão que nós combinamos até aqui. Ele veio, trouxe as meninas. Beleza, tu tá pronta? Então agora eu já posso ir. Pra mim viver a outra parte da minha vida. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente não entende por quê de certas coisas. A gente se pergunta, mas por quê? Mas por quê? Foi combinado. E aí eu vou pegar tudo isso, esse luto precoce, e vou transformar naquilo que realmente eu vim fazer na Terra. Né? Porque qual é a mensagem do plano espiritual quando eu fiquei viúva aos 45 anos? Pode chamar. Fichas 1 e 2 vermelhas. Entende? Então, assim, ó, a gente tem que ter essa clareza. E aí que eu digo, não é aceitação. É tu ver qual é essa prova. Porque, de verdade, gente, somente as coisas difíceis e a dor é que nos ensina. A gente só vai saber o que é fome quando sentir. Não é assim? Porque como é que tu vai saber o que é fome se tu nunca ficou com fome? Como é que tu vai saber dar valor por dinheiro se tu nunca precisou dele? É mais ou menos assim. E na visão, Rafa, da medicina, como é que a gente encara isso na nossa cabeça? Como é que a gente aceita essas provas? Na verdade, as provas já dizem, provas vêm de dificuldade.
vem de algum enfrentamento que a gente em algum momento da vida vai precisar passar e aquilo vai ser decisivo, né? Eu costumo dizer que eu acho que a gente enfrenta provas desde que nasceu, Sim. consciente ou inconsciente. Então, conforme a gente vai passando as provas, a gente avança. Isso não só espiritualmente, mas na ciência mesmo, no desenvolvimento humano. Toda vez que tu avança, que tu caminha diante de um objetivo e consegue enfrentar aquela dificuldade, tu está se desenvolvendo. Então, é inevitável, eu acredito que o sofrimento, ele é inevitável, não tem como tu não sofrer. Tu vai sofrer em algum momento da tua vida, isso vai te balançar. Mas é necessário para ti mesmo. Bem como a Rafinha falou, a gente sofre para nascer. Gente, tu passar por um canal desse tamanho, ser humano, então assim, a gente já sofre para nascer. Entendeu? Então, é bem como a Rafinha falou, a gente vem com provações o tempo inteiro. E de verdade, cada coisa que acontece na nossa vida, que é ruim, para, respira e pergunta, qual é o recado? Qual é a mensagem? Quando a gente muda o porquê pelo qual é o recado, as coisas mudam de figura. Porque tem coisa que a gente não se explica, né? E às vezes a gente escuta assim as pessoas e até nós mesmos. Tu vê só, parece que a minha vida fica andando em círculos, né? Sim. Eu volto sempre para a mesma coisa. Eu vou e volto sempre no mesmo lugar. Porque provavelmente tu não tá passando, não passou. Tá retornando, ainda tá tendo a chance aqui de retornar e fazer, né? Porque pode passar e ficar para trás, né? Sabe, quando a gente estava assistindo ali um vídeo, ficou vindo um exemplo assim bem grande assim na minha cabeça. Hoje eu no último ano do ensino médio, né? E para quem já passou pelas provas de escola, né? É exatamente isso. A gente, na época do ensino médio, na época que a gente da escola, a gente critica tanto as provas, né? Por que tem que ter prova, mas na realidade aquilo vai disfarçar o teu conhecimento, né? Pela nota que tu vai te basear, tu vai estudar para aquilo. Então a prova da vida é como se fosse a prova escolar mesmo. Tu vai te adaptar, tu vai adquirir conhecimento para fazer aquela prova e passar para o próximo nível diante das nossas notas, né? Exatamente. E é bem isso aí, gente. Se a gente não passar, roda. É bem uma escola mesmo. Roda, entendeu? Então assim, ó, é necessário passar. Vai com choro mesmo. Vai com dor mesmo. Tem que ir. Porque senão vai vir outra e outra e outra e muito pior. Quando a gente estava falando sobre vida, eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente acredita que a gente é que constrói, né, a nossa vida, que a gente planeja, que a gente faz, mas acredito que não. Eu acho que a vida nos toma, tipo assim, ó, vem uma avalanche e essa avalanche te leva para lugares. Tipo assim, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu não esperava que eu ia perder ele com 17 anos. A vida me trouxe essa prova no momento que eu não esperava, entendeu? Exatamente. E eu tive que lidar com isso, tipo assim, tá aí, agora tu vê o que tu faz com isso, porque é o percurso natural. Tipo assim, uma hora a gente vai passar por uma perda e aí a gente vai ter que se transformar. Eu vou já dar a palavra para Dani. Eu sempre falo o seguinte, e falo nas minhas palestras aqui. A nossa vida é como um jogo de baralho. Tu vai lá e vai comprar a próxima carta. É mais ou menos assim. O que tem na próxima carta? Né? Pode ter o jogo tirar na loto, conseguir um amor, morrer, sofrer um acidente, sofrer um incêndio, sofrer uma doença, descobrir um câncer, descobrir uma traição. O que será que tem na próxima carta? A vida é um jogo. E o jogo é pra quê? Pra que a gente joga? Pra ganhar. Mas nem sempre. Às vezes a gente vai perder. E quando a gente perde, a gente embaralha de novo e atira as cartas. Novamente. Começa de novo. Entendeu? Então a vida da gente é assim. Como a vida do pai Paulinho. A carta de hoje. Entendeu? Ele, vou dizer uma coisa pra vocês. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai conseguir caminhar. Vai continuar a missão do outro lado. Agora a família começou um novo jogo. Deram as cartas novamente, vamos ver como a gente vai jogar isso daqui pra frente. Entende? Como eu joguei quando meu marido foi embora, quando a Rafinha perdeu o pai, como tantos de nós, né? Perderam. Eu falo muito bem. Eu tive uma prova muito grande com a minha mãe. Que Deus o livre trabalhar com paciente. Eu sou da área de saúde, trabalhar com paciente da hemodiálise. Eu tinha pavor.
Uma que eu tinha pena, e outra do cheiro que eu sentia que caiu pra mim a prova. A mãe, quando eu tinha eu tive que ir É assim? trabalhar com ela. É assim. Foi difícil, mas passei. É. A vida, ela te empurra. Exatamente. Ela te coloca na parede. Ela vai fazer tu sentar. Porque quando a Dani desceu, ela já tinha colocado, eu vou passar por essa prova. E aí que eu falo dos médiums. Todos os médiums ostensivos que não estão usando a ferramenta para dividir, estão rodando. Estão rodando. E vai vir uma prova e outra, e vão desencarnar e vai continuar vindo, voltando muitas encarnações com o mesmo desafio. Porque é um bônus quando a gente é médium ostensivo. É um bônus muito grande. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar que eu ganhei este bônus e vou passar na prova, mais ou menos assim. Eu sou um exemplo também, né? Sim. Eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida. Eu tinha muito medo de estudar à noite, de tentar um teste, alguma coisa, e aos 47 anos eu descobri que eu tinha câncer de mama. E aí eu tinha pânico de hospital. Eu não entrava no hospital para visitar ninguém. E não tive filhos porque eu tinha medo, pânico de hospital. E aí tive que encarar um câncer. Retirei a mama, fiz quimioterapia, tive que encarar muitas coisas que eu tinha medo. Mas eu não tinha para onde correr, porque eu era obrigada a encarar essa doença. E hoje eu sou grata a ela, porque eu sou uma pessoa bem mais corajosa, bem mais decidida e tomei um rumo de 90 graus da minha vida. Então, é sofrido? É. Mas a gente vence. A gente vence. Porque eu coloquei para mim mesma, quem é que vai mandar aqui? Eu ou o câncer? Eu. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa, porque eu encarei isso. E estou seguindo a minha vida da melhor forma possível. Então, tem um lado ruim, mas tem um lado positivo. E é, como eu falei uma vez para a gente vai empurrando com a barriga, mas chega uma hora que a vida diz, não, agora a gente vai empurrar mais, vai ter que encarar. Mas vale a pena, Não vai gente. poder fugir sem. Mas vale a pena a gente encarar. Quanto mais cedo, melhor. E se falando das provas que tem nas escolas e também na escola da vida, quando tu entra numa escola, vamos dizer numa faculdade, e que tu não quer fazer a prova como ela, que deixou de ser mãe por medo de entrar no hospital porque ela não gostava, então agora tu vai fazer essa prova, tu querendo ou não, porque fora do hospital tu tem como tratar um câncer. Nós temos aí grandes casas de religião, centro espírita, que é um hospital espírita. Ah, nós precisamos do médico da terra, e aí? Então assim não adianta. É que nem eu digo, vai com choro mesmo. Vai ter que ir. Entendeu? E é assim, eu também quando perdi a mãe Marlene, enlouqueci, fiquei 6 anos no luto, fechei a casa, não deixava ninguém mexer, era uma loucura. Enlouqueci a vida de todo mundo. Quando eu perdi o Bira, eu já sei. Eu vou rodar de novo? Não. Olha, quase que eu rodei. Graças a Deus eu tive chance de perder de novo. O meu marido morreu com a mesma doença da minha mãe, nova ainda eu era. Quer saber? É agora que eu vou passar. É a minha chance. Ou eu passo, ou eu vou rodar. Aí daqui a pouco ele me apresenta para uma filha. Então assim, ó, eu vou correr, eu costumo dizer que eu já estou aceitando tudo que me dão, que é para ver se eu consigo passar. Porque eu não quero voltar para cá. Quantas encarnações eu vou ter que voltar? Entendeu? Então a gente tem que ser muito mais inteligente. E trazendo também, por exemplo, da escola, quando a gente não se dá bem numa matéria, a gente faz a recuperação. Então, podendo dizer que no teu caso, como tu não conseguiu mais uma chance atingir de boa nível para tu passar de ano, tu ficou em segunda época, como chamava, exatamente. Né? E daí, quando foi acontecer a vida, tu teve a oportunidade de fazer a recuperação. Conseguiu fazer nessa mesma jornada, né? Dentro do mesmo ano letivo. Exato, é bem assim. Eu acho que é bem assim que a gente tem que levar, né? Conseguiu fazer dentro do ano letivo. Se tu não conseguisse, isso seria jogado para a tua próxima encarnação, de repente passando as mesmas coisas, com outras peças, mas te apresentando a E uma coisa que vem pra mim assim, ó, quando a gente roda, a gente tem que ter aprendido alguma coisa, gente. Porque, entendeu? Que nem eu rodei, perdi a mãe Marlene, eu rodei. Ela fazer tudo diferente, fiz tudo errado. Rodou. Vamos de novo. Entendeu? Então assim,
Eu já sei onde é que eu rodei. Eu já sei qual foi os pontos que eu falhei. Tá aí a Lulu que não deixa mentir. Quando nós nos conhecemos, eu fazia uma semana que eu tinha perdido a minha mãe, eu enlouquecia todo mundo, trabalho, chutava tudo, ia todos. Eu costumo dizer que quem me conhece hoje não sabe quem eu era. Eu sou outra pessoa. Não me conhece mais. Graças a Deus não me conhecem mais. Porque eu tive que aprender. E sabe onde eu aprendi? Na dor. E eu, de verdade, eu aprendi tanto. Senti a morte do Bira, mas a morte da minha mãe me deu uma paulada na minha cabeça, assim, ó, que nada. Eu nunca perdi uma filha, não quero passar por essa prova, por favor, mas eu não sei se eu vou sentir tanto quanto foi com a minha mãe. Porque foi uma coisa que me jogou no chão. Dizem que quando tu perde um filho é terrível. Não quero passar por essa prova. Então eu estou fazendo o máximo que eu posso, cumprindo a minha missão, trabalhando, esclarecendo, abrindo hospital espiritual, trabalhando muito. Eu não quero mais prova. E é assim que o ser humano tem que passar, pensar. Não aceitem. Passem logo, para que não venha outra prova pior, entendeu? Mais ou menos assim. E eu quero perguntar para o Fê. O Fê é um médium clarividente, onde ele fala com todos os espíritos o tempo inteiro. Hoje, né, Fê, recebemos muitas mensagens de outros planos espiritual. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem que tem espíritos de outros países adentraram o Brasil. Como é que isso acontece e por quê, Fê? Boa noite. O processo do luto, né, para os familiares é muito delicado, né? Então, para nós aqui, os 4 irmãos aqui, o Josi, o Marcelo e a Moza, e eu, o desencarne da mãe Marlene, que leva o nome do Centro Espírita, ele não tinha nenhum entendimento da nossa parte, né? Então, devido a isso, a gente sofreu demais de verdade. Não que a gente não sofra, né, hoje, só que esse pouco de entendimento que a gente tem hoje facilita um pouco esse processo do desencarne, né? Mas o luto, ele vai acontecer para todos nós de alguma forma, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, se é daqui a um dia, ninguém sabe, mas vai acontecer com nós todos, né? E hoje recebemos algumas mensagens referente a esse desencarne. Veio de outros países aí que eles estão adentrando o território brasileiro para servir de alerta para todos nós, de alguma forma para todos nós, independente de qual religião, independente de qual crença, mas é todos nós alerta, é para a gente fazer o que tem que ser feito aqui, nesse momento, fazer com justo, sem apontar o dedo para ninguém. Obviamente que a gente é ser humano, a gente tem as nossas falhas e vai ter falha porque a gente está em processo de evolução a todo momento, né? Mas a gente tem que procurar entender que as mensagens que veio hoje que é para a gente poder, de alguma forma, né? ter uma clareza, porque as coisas vão tomar uma outra proporção, independente de qual crença, independente de qual religião, né? Então é para a gente realmente entender cada um do seu segmento, da sua religião, fazer o que tem que ser feito, não querer passar a perna, usando uma palavra bem chula, né? Usando passar a perna em outro, querer ganhar alguma coisa em troca, porque quando a gente passa pro lado de lá, que é uma cortina, a gente tá assim, daqui a pouco a gente vira e a gente pergunta onde é que eu tô, que lugar é esse, né? É muito rápido, né? Então, alguns espíritos já vieram nos relatar aqui que é assim, tu tá assim, daqui a pouco tu faz assim, e aí simplesmente tu acorda aonde? Aonde é que é esse lugar? E aí, se a gente não tem um pouquinho de entendimento, o desespero bate, e até tu entender esse processo, tu tem que passar por alguns lugares, né, Vanessa, que não são muito bem quistos por todos, né? Alguns aqui já foram nesses lugares. Muito tempo atrás eu fui no nível 1 e já me apavorei. Acho que a Vanessa, Bruna e a Andressa, acho que também já foi em lugares um pouco mais densos, né? Eu fui no nível 1 e não quero voltar lá para a gente poder entender que trabalho é esse aqui. Então, gente, vamos procurar realmente entender todo esse processo. A gente sabe que é difícil, não é fácil. Quem diz que é fácil? Não é. Mas a gente tem que procurar entender, porque a mensagem ela veio assim com muita batida em cima, assim, ó. Na verdade, entendem o processo. Na verdade, quando eles dizem entendem o processo, é para isso. Porque o desencarne vai de fato acontecer. Seja hoje, seja amanhã, e não importa o motivo.
porque de verdade, o motivo é o de menos. É doloroso quando é um impacto, como a gente teve aqui, familiares do piloto, do advogado, do voo que caiu, outros desastres, né, homicídio, enfim, o incêndio. Mas o que o plano espiritual está pedindo? Que a gente ajude a todo mundo esclarecer. Não precisa seguir o espiritismo, não precisa nada disso, mas tem que ter a noção de que existe o outro lado. E esse outro lado é igual aqui. E a nossa mente vai acabar nos levando para algum lugar. Né? Então, assim, eles estão pedindo para que todo mundo tenha o conhecimento que sim, não existe morte, a alma é imortal, tu acorda do outro lado. Quem aqui nunca tomou uma anestesia geral? Todo mundo? Eu já tomei. Tu nunca? Já tomou? É bem assim. Tu volta da anestesia, tu fica onde eu tava. É mais ou menos assim, quando tu acorda no outro lado. Então eles estão pedindo que o pessoal entenda que não é só isso aqui. Sabe? Para ficar mais fácil quando acontecer. Para a pessoa não se perder, para o espírito não se perder, na verdade. É que nem tu falou, tipo, o motivo da morte só porque a gente precisa fazer a passagem, precisa desligar o do corpo, né? Então a data tá aí, tá marcada, daqui, sei lá, daqui 10 anos eu vou morrer. Mas como é que eu vou ir até lá, chegar até lá? O que eu vou fazer? Como é que eu vou, se eu vou evoluir? Então eu acho que a gente, que nem você falou, a gente tem que fazer aqui a nossa parte, ser justo, procurar evoluir, porque a data já tá marcada, já tem um dia, né? E uma coisa que é bem importante, que eles estão pedindo, que a gente faça sempre o nosso máximo. Ficha vermelha assim. Que o ser humano aqui faça o máximo. Porque quando acontecer da gente não conseguir por A ou por B, a gente fica em paz. E isso não é só para morte, gente, para tudo. Vai fazer o teu trabalho, faça o máximo. Vai fazer a tua religião, faça o máximo. O máximo, não faz só o que dá. Vou fazer o meu máximo. Numa relação, quando tu tem uma relação com alguém, faça o máximo. Para que quando tu não conseguir ultrapassar aquela prova, tu sossegar o teu coração. Olha, eu fiz o que eu pude. Eu uso muito isso. Aqui na minha casa não tem muita rotatividade. Eu acho que nesses aos 20 anos, eu tô com 50, fazem o quê? 29 anos que eu tenho axé de búzio e axé de faca e que sou uma orixá. Saíram 4 pessoas da minha casa, somente. Então eu não tenho muito essa rotatividade de filhos. Mas eu costumo dizer que quando acontece, que é muito raro, eu fico sempre com o meu coração em paz. Sabe por quê? Porque eu fiz o meu máximo. Eu fiz o meu máximo. Se a pessoa não entendeu, se ela não conseguiu, diz sobre ela. Então isso é um trabalho que a gente tem que fazer em tudo. Porque a gente não tem que ficar com aquela coisinha, ai, o que deu? Não, eu fiz o meu máximo. Eu sou agente de viagens, trabalho numa empresa há 23 anos, eu faço o meu máximo. Se amanhã a empresa disser assim, olha, tá desligada, beleza, eu fiz o meu máximo. Eu fiz aquilo que estava na minha mão. Então o plano espiritual está pedindo também pra gente bater nessa tecla com vocês, façam o máximo, o máximo. Tenho certeza absoluta, como a família do pai Paulinho fez o máximo. Fez o máximo. Porque eu conheço essa família. Já convivi com eles, já tiveram dentro da minha casa o amor, o carinho com ele, né, Fê? Isso. Muito bonito. Sempre, ele sempre saía, sempre passeava e a família ali junto. Fizeram o máximo. Aconteceu essa tragédia, não deu para tirar ele, não era para tirar. Mas eles fizeram o máximo. Ponto, sosseguem o coração. Inclusive os mentores que estão acompanhando ele, estão pedindo para a família, sosseguem o coração. Sosseguem o coração de vocês, que com certeza vocês fizeram o máximo. Não existe culpado. Cada um deu aquilo que podia naquele momento. É mesmo, O máximo. É mesmo a gente sabendo que o processo é difícil, né, gente? Pela forma que foi, né? Acho que a gente, nas nossas conversas internas, que a gente pergunta, né? A gente sabe que é normal, que vai acontecer com nós todos, né, gente? Vai, Fernanda, mas como assim? Vai acontecer com nós todo dia. Mas a forma que foi é que te choca um pouco mais, né? Entendeu? E aí, se eles falar para nós que isso já estava escrito por ele, pode ser que sim. A gente não sabe. Só quando Pode ele ser que vinha não. aqui falar, A que com gente certeza não ele vai sabe. aparecer. Só ele mesmo pode dizer, não, realmente foi assim. Mas aí te pergunta, Fernando, mas como é que ele quis desencarnar dessa forma? A gente não sabe de outras vidas, né? Então é uma série de situações que acontecem de outras vidas que a gente tá aí, não sei, tô com quase 48 aqui, não sei se eu vou chegar aos 50, 49. E a gente brinca aqui muito, eu só quero ver o que eu escolhi pra mim, pelo amor de Deus. Ai, espero que eu tenha lucidez, né, na escolha. Né?
A gente brinca muito que para nós a morte de verdade não existe, é uma passagem onde a gente cura e se preocupa mais com quem ficou. A gente tem esse cuidado, porque quem fica destruído, sei lá, destruído, ainda mais quando é dessa forma. É que a gente procura a dor para nós, realmente ela tá sanada. O que fica para nós é a saudade de verdade. A saudade é sair dia de Natal, Ano Novo, aniversário, essas datas assim mais festivas, nossa, isso aí destrói a gente. Acontece perto dessas datas. Mas e a dor realmente para nós isso está sanado. O Tchubira, a dor está sanada. O que fica é a saudade. Entendeu? Vai gostava de sempre, entendeu? Então quando a gente fala nós estamos de crioulo aqui, fica pensando, pô, se o crioulo estava aqui hoje, nós era até as 8 horas da noite, que não ia acabar 5, entendeu? Era toda sexta-feira do mês, nós tínhamos um churrasquinho aqui, um pagodinho só nosso. Então era coisas que era dele. Isso é saudade. E realmente a dor está sanada para nós. E a saudade vai ficar para nós todos. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, a gente vai ter que encerrar, para dar início à desobsessão. E outra coisa que eles estão pedindo para falar para todo mundo. A mesma dor que a gente tem aqui, eles têm lá. Para eles é muito difícil quando eles têm que descer. Eles sofrem mais quando tem que vir para cá que quando vão embora. E quando vão embora eles dão ó, tchau, fui. A gente recebe espíritos aqui, visitas, que por que não apareceu? Porque eu não quero vir para cá. Então tem pessoas que têm essa clareza. Então assim, ó, a mesma dor, então vocês imaginam hoje, o Rio Grande do Sul, um pouco da Bahia também, que eu sei que o Paulo Palinho passou por lá, todo mundo mentalizando ele. Todo mundo, tá todo mundo se movimentando. Porque tocou todo mundo, porque foi uma forma bruta de desencarne. Então o que acontece? Eles colocam ele para dormir. Porque tu imagina ele vendo tudo isso, sentindo tudo isso. Entendeu? Então assim, ó, muita oração, quem quiser ajudar o Pai Paulinho, façam muita oração da forma que for. Até um mantra, uma música, sei lá, façam o que for, que eleve para ele energia, porque eles foram obrigados a colocá-lo para dormir, para ele não ver todo esse movimento. Entendeu? É muita coisa, todo mundo mentalizando e tudo é energia. Então assim, ó, vamos acalmar o coração. A gente vai ficar em prece muitos dias, pedindo a Santa Sara, o nome dele está aqui, da família. Todo mundo nas suas casas, ajude a rezar para que a família suporte isso. Porque de verdade o Pai Paulinho está bem, ele está bem. Agora a família, todos nós, os amigos, vamos tentar cuidar, vamos tentar dar carinho, dar amor, né? Uma palavra de conforto, porque é muito difícil. Foi muito traumático, na verdade, e foi mais para a família do que para ele, tá bom? Uma boa noite, uma ótima quarta-feira. Vamos agradecer as nossas vidas, nossa saúde, vamos cuidar, vamos fazer os preventivos, vamos cuidar para atravessar a rua e vamos rezar para que quando chegue o dia do nosso desencarne, não tenha esses acidentes drásticos, que não deve ser bom. Eu digo para a família, porque de verdade, gente, a morte não dói. Não dói. Estudem, procurem, tem tudo que é livro, tem tudo que é internet, tem o Chico que deixou aí livros para milhões de dias ainda. Estudem, a morte não dói. Tenhamos entendimento, né? Tem entendimento. Tá. E lembrando também que nós somos a soma dos nossos atos. A vida da gente é tudo que a gente planta, a gente vai colher depois. Né? Por isso o entendimento. E vamos deixar que seja leve, vamos lembrar uns dos outros, não digo todo dia, mas com mais frequência. Não vamos deixar para se lembrar assim quando acontece algo que mexe com todo mundo. Né? O Pai Paulinho será lembrado para sempre, porque o trabalho do outro lado vai continuar, e muito trabalho. Ele vai trabalhar muito, com toda certeza, vai se curar, vai ser tratado. E depois vai estar por aí pelos centros espíritas, pelos terreiros, trabalhando, porque é assim, a vida continua do outro lado. Hoje eu posso falar só um relato sobre o que o Fê falou, que eu vi uma vez, assim, teve uma criança que roubaram o carro da mulher e a criança ficou presa no cinto de segurança. E aí o cara se foi e a criança foi arrastada e morreu. Né? E essa mãe estava muito desesperada e ela foi ao centro espírita. E no centro espírita ele chegou, o menino disse: mãe, não chora, porque eu escolhi morrer assim, sabe por quê? Nos primórdios lá, eu amarrava as pessoas pelos pés nas carroças e eu arrastava até morrer a pessoa. Então ele escolheu aquilo ali. E aí ele teve que vir para falar para a mãe dele não sofrer mais, porque ele tinha escolhido aquilo ali para sanar o que ele tinha feito
muito no passado. A gente né? não entende. É, porque é uma coisa muito trágica isso, né? Sim. Uma mãe morrer, perder um filho assim. Perder, assim. Mas ele explicou que foi por isso. Né? Por isso a gente sempre tem que olhar, né? Da morte, assim, desses acidentes eu não falo muito, mas geralmente quando alguém fala pra mim, meu Deus, mas eu sou tanto, eu não me dou com a mãe, não me dou com o pai, mas o que tu fez com essa pessoa? Então a gente tem que trazer a consciência pra nós mesmos. Então assim, ó, vamos fazer o nosso melhor hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou acordar. Eu não sei, sabe? Sabe? Alguém sabe aqui? Então é hoje, tá bom? Tenhamos aí uma boa noite, uma boa desobsessão e muito conforto aí para os familiares. Não só do pai Paulinho, mas de tantas outras vítimas, né, que desencarnam assim brutalmente. Tá bom? Boa noite.